A partir de hoje, o futuro do nosso planeta será discutido aqui no Brasil. Representantes de boa parte do mundo vão debater um problema urgente: as mudanças climáticas. Líderes de vários países já estão em Belém para definir as prioridades da Conferência do Clima da ONU, a COP30, que começa na segunda-feira. Os governos são cobrados por mais ações concretas, mais planos de execução imediatos, com efeitos práticos. Então vamos para Belém. Nossos repórteres acompanham a abertura da cúpula de líderes. O Felipe Santana está lá, está aqui na nossa tela e vai nos contar tudo. Felipe, boa tarde. Tudo bem, Kovalik? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do lugar onde acontece a COP30 a partir de hoje. Na verdade, uma pré-COP30, que é a cúpula dos líderes. O que é essa cúpula dos líderes? Presidente Lula hoje recebeu aqui num tapete vermelho por mais de 2 horas chefes de Estado, representantes de delegações de vários países que vêm aqui para fazer uma primeira rodada de discursos. Esses chefes de Estados vão dizer com o que seus países se comprometem, em qual linha que eles estão pensando. E aí, a partir da semana que vem, as delegações que são formadas por diplomatas desses países vão se encontrar em salinhas que ficam aqui atrás e vão discutir detalhes. Por exemplo, quem é que vai pagar por um financiamento climático para os países pobres? Como que a gente vai conseguir reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera? E eles vão ficar aqui discutindo por 2 semanas e no final vai ter um documento em que vai ser revelado o que se acordou aqui na COP30 em Belém. Quais foram os resultados dessas negociações? Os líderes continuam discursando nesse momento. Quem falou agora há pouco foi o príncipe William, da Inglaterra. Ele disse que as mudanças climáticas já não são uma ameaça distante, que os impactos já são sentidos e que colocam em xeque o crescimento do país e a segurança das pessoas. E que a transição verde é também uma oportunidade de crescimento e de aumentar o bem-estar da população. Antes dele, quem falou foi o presidente colombiano Gustavo Petro. Ele disse que a negociação climática nesse momento é uma catástrofe e que é financiada pelo lobby das companhias de petróleo no mundo inteiro. Quem acompanhou o dia desde o começo foi o repórter Tiago Eltz e a gente vai ver agora na reportagem. Com uma lista de convidados do planeta todo, o anfitrião, o presidente Lula, passou 2 horas recebendo líderes com apertos de mão e fotos. Vieram para a abertura hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, líderes latino-americanos e outros chefes de Estado. Nem todos os países vieram com seus presidentes. Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, os países que mais poluem o planeta, não vieram. A China mandou o vice-primeiro-ministro. Os Estados Unidos não mandaram nenhum representante. A plenária tem um formato parecido com o das assembleias da ONU. Os países ficam sentados aqui, os representantes de quase 140 nações, enquanto assistem ao discurso do líder que estiver falando. This is moral failure and deadly negligence. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a falha em limitar o aumento da temperatura global é uma falha moral e uma negligência mortal, que não é mais hora de negociar, mas sim de implementar, e que os governantes podem escolher liderar ou serem levados à ruína. Lula falou sobre a escolha de Belém como sede da COP. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. A COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Lula fez uma relação entre justiça climática e combate à pobreza. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos.
Nesses 2 dias, o que for dito nessa plenária deve ditar os rumos das negociações que começam para valer na segunda, com o início oficial da COP30. No encontro, os países precisam apresentar novos objetivos de redução de emissão de gases do efeito estufa até 2035, para tentar conter o aquecimento do planeta. É a renovação dos objetivos que foram traçados 10 anos atrás no Acordo de Paris e que não foram cumpridos. Além das metas dos países, as negociações mais duras devem incluir a transição energética, como vamos deixar o petróleo para trás, e o financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem fazer suas transições e se adaptarem às mudanças climáticas que já estamos vivendo. Até o dia 21, as conversas de líderes e diplomatas vão definir como a COP de Belém entra para a história e como ela vai influir na nossa história. E a gente volta a falar com o Felipe Santana, porque, Felipe, um relatório da ONU sobre o clima divulgado agora há pouco mostrou um cenário preocupante pré-COP30. Será difícil limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 grau, que era a meta, né? Conta pra gente, por favor. Kovalik, a gente viu agora na reportagem do Thiago que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que não é mais hora de discutir, é hora de agir. E aí esse relatório da ONU, divulgado concomitantemente, mostra isso. É da Organização Meteorológica Mundial, foi divulgado hoje esse relatório. Esse relatório diz que os anos de 2015 a 2025 foram os 11 anos mais quentes do planeta, desde que essa medição começou a ser feita há 176 anos. A gente sabe disso, né? Porque a gente vê as notícias que 2015 foi o ano mais quente, depois 2016 foi o ano mais quente. Todo ano acabou virando o ano mais quente. O que foi acordado no Acordo do Clima de Paris em 2015 numa COP, igualzinha a essa? Que os países reduziriam suas emissões para não deixar a Terra aquecer mais de 1,5 grau. Não deu certo. Ano passado foi o primeiro ano em que a Terra aqueceu mais de 1,5 grau. E agora, esse novo relatório mostra que de janeiro a agosto de 2025, a Terra aqueceu 1,42 graus Celsius em comparação a níveis pré-industriais. Ou seja, quando a gente começou a usar máquinas movidas a carvão, movidas a petróleo, movidas a gasolina, que produzem gás carbônico, que aquecem o ar. Isso é física básica. Ou seja, muito difícil que a gente não bata mais uma vez o recorde de calor esse ano. Agora tem uma outra notícia do relatório, que a gente não sabe o quanto é boa ou não, mas que dobrou o número de países com sistemas de alerta meteorológicos, aqueles que dizem que vai ter uma enchente ou que é um dia muito calor. A gente vê que isso já tem em algumas cidades do Brasil. Isso quer dizer que os países estão se preparando para essas consequências que já estão aí, que a gente sente em vários lugares do mundo. Kovalik. Obrigado pelas informações, Felipe. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o desafio climático também é econômico. Ideias existem muitas. Agora, de onde sai o dinheiro? Tem uma proposta que é uma das mais debatidas agora, lá em Belém. A ideia é do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que a gente está mostrando aqui no nosso telão, que é captar empréstimos de governos e do setor privado. O Banco Mundial é que vai administrar, fazer o repasse dos recursos e elaborar os relatórios. O dinheiro pode ir para mais de 70 países que mantiverem as florestas tropicais em pé. Vai funcionar assim. O dinheiro será reinvestido em projetos com maior taxa de retorno e a diferença, o lucro do fundo, é então repassado para os países. Um exemplo hipotético, para ficar assim, bem claro. O fundo capta esse dinheiro com entidades privadas, com governos, e dá uma remuneração, digamos, de 3% ao ano. E empresta esse dinheiro, ou investe esse dinheiro em ativos, né, como se diz no mercado financeiro, que rendam, digamos, 5% ao ano. Essa diferença, 2 pontos percentuais, o que o pessoal do mercado financeiro chama de spread, esse lucro é que vai financiar esses projetos. Tem algumas regras para o país receber o dinheiro. Precisa ter uma taxa de desmatamento de no máximo 0,5% ao ano e separar 20% dos recursos para povos indígenas e comunidades tradicionais. A meta é reunir 25 bilhões de dólares até 2026. Com esse dinheiro, no fundo, atrair mais de 100 bilhões de dólares para chegar ao total de 125 bilhões. Até o momento, o Brasil se comprometeu a colocar 1 bilhão de dólares. O sucesso desse fundo depende
muito da adesão dos países. É sobre isso que a gente vai conversar com a Júlia Duailib, que está acompanhando essas negociações. Como a gente mostrou aqui no telão, né, Júlia? O esquema está montado, a ideia está aí, mas depende da adesão. É sempre esse problema, né? De onde sai o dinheiro? Conta pra gente, por favor, o que está se discutindo aí e qual é a viabilidade, probabilidade de se chegar a essa ideia, botar em prática essa ideia. Kovalik, o pessoal precisa abrir a carteira, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui direto de Belém. Hoje, o governo, nessa quinta-feira, só quer saber, Kovalik, do fundo das florestas tropicais, esse fundo que você tão bem explicou aí. Essa é a prioridade do governo na cúpula dos líderes, porque a COP mesmo, como a gente está vendo atrás de mim, começa na segunda-feira. Então, hoje, daqui a pouquinho, vai ter um almoço, o presidente Lula vai conversar com os outros líderes sobre esse fundo e a ideia é que tenha uma entrevista depois desse almoço para dar os detalhes de como que o Brasil está vendo esse fundo que deve ser gerido pelo Banco Mundial. Aí, o que eu já apurei de informação para a gente sobre isso, Kovalik? Desculpe que está ventando aqui um pouco. 47 países se manifestaram favoráveis à adesão do fundo. O governo está vendo isso como uma super vitória. Nossa, 47 países já representam 90% dos países que têm florestas tropicais. E aí a gente está falando da América do Sul, uma região da África e um pouco da Ásia também. Então o governo está comemorando isso. Agora a questão você bem colocou. O que importa não é só a adesão, que é vista como uma vitória política, mas o importante é abrir a carteira. O governo queria 25 bilhões de dólares nesse fundo dos governos, dos outros governos, para aí, a partir daí, conseguir que os incentivos privados, os investimentos privados viessem. Não sabemos se a gente vai conseguir essa adesão que você tem até agora. Só um minuto que eu estou tendo um retorno aqui. O que a gente vai conseguir até agora são Indonésia e o Brasil, cada um com 1 bilhão de dólares. Então, não é muito do que... não chega a ser um percentual grande se comparado com o total dos 25 bi que o governo queria. Bom, as negociações começam mesmo, Kovalik, na segunda-feira. E a gente está falando de negociações das metas de aquecimento, estamos falando sobre desmatamento, estamos falando sobre combustíveis fósseis. O Brasil vai insistir na questão do desmatamento ilegal zero em 2030. Essa é uma meta que o país vai colocar. O Brasil vai falar sobre os combustíveis fósseis, né? Que o mundo tem que abrir mão dos combustíveis fósseis. Aliás, em linha com o que o presidente acabou de falar, o presidente Lula fez um discurso falando sobre isso, sobre abrir mão dos combustíveis fósseis e foi bastante aplaudido. E o Brasil não tem muita expectativa, até conversando com os diplomatas da área, de que haja mudanças nas metas. Cada país fez uma revisão das metas, o Felipe falava sobre o Acordo de Paris. Cada país fez uma revisão das metas e enviou essa revisão, cada país não, né? Dos mais de 100 países que participavam, 75, eu apurei, fizeram essa revisão e enviaram aqui para a COP. O Brasil já tinha feito a sua revisão da meta para colaborar com o fim das emissões, ou a diminuição, melhor falando, das emissões, em 2024. Então, a gente já está com a nossa meta revista. Então, não há muita expectativa em relação a isso. Até esse número, Kovalik, de 75 países que já enviaram as suas revisões das suas metas de contribuição das emissões, é um número baixo, perto do número total de participantes. Como eu falava para vocês, a questão dos combustíveis fósseis, né? Lula foi aplaudido. A gente teve uma COP, 2 COPs anteriores a essa, em Dubai, em que se colocou que o mundo deve caminhar para o não uso dos combustíveis fósseis. Isso foi super polêmico, houve um recuo até a avaliação de quem está negociando, um recuo de outros países, inclusive dos produtores de petróleo, em relação a essa questão de abrir mão dos combustíveis fósseis. E o próprio Brasil, o presidente Lula, lembrando para você que foi aplaudido hoje sobre essa questão dos combustíveis fósseis, é um grande entusiasta, trabalhou politicamente para a exploração de petróleo na margem equatorial, que é um ponto da agenda ambiental super crítico. O Brasil entende que precisa sim ter essa exploração de petróleo para financiar a nossa transição para a energia limpa. Então, o discurso do presidente, ao falar abrir mão dos combustíveis fósseis e estar apostando na exploração na margem equatorial, foi visto como um pouco contraditório, Kovalik.
Pois é, Júlia, é sempre esse o desafio, né? Como se fosse uma balança. De um lado, os aspectos econômicos, do outro lado, a preservação da natureza. Parece que sempre que se pesa para um lado, cai o outro. O que se procura na COP30 é achar esse equilíbrio, principalmente nos países mais pobres, com problemas muito graves, como temos aqui no Brasil e outros países. Ou seja, ter esse crescimento, tirar as pessoas da pobreza e, ao mesmo tempo, salvar o nosso planeta, salvar o nosso futuro. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar nos próximos dias. Muito obrigado pela sua participação. Até mais. E ao longo das próximas semanas, dos próximos dias principalmente, a capital do Pará espera 60 mil pessoas para a Cúpula do Clima e para a COP30. Vamos ver como Belém se preparou para receber os eventos. A Laís Nunes está no Parque da Cidade, tem todas as informações para a gente. Laís, boa tarde. Oi, boa tarde, Kovalik, para todos que nos assistem. Pois é, Belém está bastante movimentada e, é claro, a segurança é uma preocupação. Quase 20 mil agentes estão nas ruas da cidade. São homens e mulheres do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar. Blindados do Exército estão posicionados em pontos estratégicos. Os militares usam esses equipamentos para fazer bloqueios em avenidas e permitir a passagem apenas de comitivas oficiais. O espaço aéreo também é monitorado. A Polícia Federal está usando armamento antidrone para impedir que equipamentos não autorizados sobrevoam essa área aqui onde nós estamos, o local que recebe os chefes de Estado que participam da cúpula. Nos últimos dias, os agentes identificaram mais de 300 drones irregulares e interromperam 31 tentativas de sobrevoo em áreas restritas. Lembrando que o governo federal decretou GLO, Garantia de Lei e Ordem em Belém, até o final da Conferência do Clima da ONU. E a capital paraense se preparou durante meses para receber esse evento global. Acompanhe agora na reportagem de Fábia Cepeda. Um ritual de pagelança marcou as primeiras horas de Belém no dia da abertura da Cúpula do Clima. O ato reúne ribeirinhos, comunidades quilombolas, povos indígenas e também pessoas que vivem em áreas urbanas da Amazônia. E já dá o tom de como vai ser a mobilização da sociedade civil durante a Conferência do Clima, que promete tomar as ruas de Belém. A gente quer mostrar para o governo como se faz uma abertura de uma COP, de uma conferência, que é com a ancestralidade, que é com os povos indígenas, que é com os ribeirinhos, com os beiradeiros, com as comunidades tradicionais que aqui vivem. A reunião de líderes mundiais antecede a COP30, que começa na segunda-feira. Nos últimos 2 anos, Belém se preparou e se transformou para receber a conferência. Prédios antigos foram restaurados e reabertos ao público. Foram 4,5 bilhões de reais usados para execução de mais de 30 obras de preparo da cidade. São pontos turísticos, mobilidade com frota de ônibus elétricas e com ar-condicionado, macrodrenagem e saneamento. Meses antes da COP, teve a questão das hospedagens. Preços abusivos de diárias provocaram desistência em massa da participação na conferência. Para conseguir alugar os imóveis, Adriana teve que recuar. O que nós observamos é que a grande demanda está vindo por preços bem abaixo, pessoas que buscam negociar para poder conseguir fechar a reserva e eles pedem desconto. Um porto foi construído às pressas no distrito de Outeiro. 2 navios transatlânticos agora reforçam a oferta de leitos. Foi uma solução boa para a COP30, porque esses navios serviram de hotel e a interligação agora com a nova ponte poderá trazer esses turistas bem rapidamente até a região onde vai ser o evento. Nesta quinta-feira, 160 países estavam com reservas de hospedagem confirmadas. 28 continuam negociando. Até a COP, o governo federal espera que mais de 180 países estejam com a hospedagem garantida. Belém já não é a mesma que era antes da COP, com todos esses investimentos. São investimentos de drenagem, de saneamento básico, afetando mais da metade da população de Belém. Mais de 600 mil pessoas afetadas diretamente. 60 mil pessoas são esperadas em Belém. O aeroporto foi reformado e ampliado. A oferta de voos cresceu 57%. Mudança também no receptivo. O desembarque internacional se transformou em um pedaço da floresta amazônica. Tem mata nativa
e também uma casa que representa o modo tradicional de viver do povo ribeirinho. Uma representação do que o visitante pode esperar de Belém, a capital considerada a porta de entrada da maior floresta tropical do mundo. Cidade preparada e também a população, que se sente pronta para receber os visitantes da primeira COP na Amazônia. Eu venho há 2 anos me preparando para esse momento e estou muito feliz com os resultados.